Mais uma vez ao vivo, depois de mais algumas semanas aí sem aparecer por aqui. Estamos novamente na live de quarta-feira para comentar sobre o quiz da semana. Se você está assistindo isso aqui no YouTube, saiba que esse vídeo foi resultado de uma live feita no Instagram, no meu canal, @henriquehb. Toda quarta-feira eu lanço um quiz com perguntas capciosas para a gente conversar um pouco sobre uns temas obscenos, principalmente sobre danças urbanas, mas sobre cultura hip hop, sobre arte, criatividade e afins. Então, se você está vendo isso aqui no YouTube, eu estou enrolando agora porque na live eu estou esperando o pessoal entrar. Temos já algumas pessoas por aqui. Bem-vindos aí todos vocês que já estão comigo. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês, pelo tempo dedicado a isso aqui. Saudações também aí para vocês, muito bem-vindos todos vocês. E como já de praxe, como já tradicional, essa live aqui serve ao propósito de não trocar algumas ideias seria mentira. Expor algumas ideias sobre o tema do quiz dessa semana. Então, o plano é que eu abro lá uma pergunta chata, capciosa no meu canalzinho aí do Instagram e deixo o pessoal comentar, deixo sair briga lá e aí depois eu venho aqui por meia hora e eu exponho algumas ideias sobre o tema. Como já é sabido por quem acompanhou alguma outra edição dessa brincadeira, eu não estou aqui para responder nada, né? Mesmo porque as perguntas que eu coloco lá não são perguntas para serem respondidas, na verdade, são grandes cutucadas, né? A verdade é que eu tento incitar as pessoas com perguntas maldosas, para as quais não é possível dar respostas claras. Mas elas servem sim justamente não para buscar resposta, mas para incitar a discussão, incitar raciocínio sobre o tema. E o tema do quiz dessa semana me foi sugerido até pela Juju Ramos. Teve uma experiência interessante, mais uma experiência recente como jurada de festival competitivo e coincidentemente, mais outras pessoas vieram conversar comigo sobre esse tema. E achei que seria legal a gente conversar um pouco por aqui também. A pergunta dessa semana do quiz é: danças urbanas no palco. O que pode e o que não pode? Bom, trabalho como jurado de festival competitivo em geral, mas bastante voltado para danças urbanas, há mais de 15 anos, né? É um trabalho que eu desenvolvo já há bastante tempo, então já consegui angariar aí bastante referências sobre tudo isso. Para mim é muito claro que existe um mercado, um meio, um movimento, existe um grupo, enfim, existe um mercado aí que sobrevive muito a partir de modas, tá? De tendências, em que o tipo de motivação que leva as pessoas a interagirem com esse meio, na maior parte das vezes não é muito intrínseca, mas sim extrínseca, no sentido de que eu faço parte disso, eu passo a fazer parte disso, simplesmente porque ele está lá e porque as pessoas que estão à minha volta, ou com as pessoas com quem eu quero me relacionar, as pessoas que lidam com a área que me interessa, estão lá, estão fazendo isso. Então eu também me dirijo a esse espaço, eu também faço uso dele, passo a fazer parte de tudo que compõe, tudo que diz respeito a esse meio. Então, primeira consideração que eu gostaria de fazer, né? Vamos pegar a pergunta em si, e eu sempre começo essa live falando dessa forma. A gente pega a pergunta e tenta avaliar ela de forma direta. Danças urbanas no palco, o que é que pode e o que não pode? Bom, em essência, se a pergunta for simplesmente essa, né, pensar danças urbanas no palco, o que pode e o que não pode. Na verdade, na arte,
na arte não existem limites. Não tem nada que não possa ser feito. Como diz meu grande colega e muitas vezes mentor, Nelson D., o David Nelson D., como ele diz, na arte não existe Deus. Então não tem avaliação de juízo de valor, enfim, não existe nada disso. Na arte você faz o que você quiser. Você depois pode ter que lidar com as consequências disso socialmente, judicialmente, politicamente, financeiramente, seja lá o que for. Como muitas vezes já vimos isso acontecer. Mas não existem limites. Você pode pensar um primeiro limite imposto por essa pergunta, mas que seria de ordem semântica. Então, danças urbanas no palco, o que pode e o que não pode. De ordem semântica, a gente poderia pensar inicialmente, então, que a única coisa que tem que ser, que é obrigatória, é que o trabalho que vai ser apresentado, a obra, seja lá o que for, que vá ser apresentado, deve ser alguma coisa de danças urbanas. Se a pergunta é essa, danças urbanas no palco, o que pode e o que não pode? Então, pressupõe-se, por uma avaliação semântica, que tem que ser danças urbanas. Seria uma obrigatoriedade. Danças urbanas estando no contexto de palco. A partir daí, não tem mais nada que não possa existir ou que seja obrigatório. Na arte, nenhum limite. Agora, até mesmo, pensando em arte, até mesmo essa limitação semântica, de ter que ser danças urbanas, porque o nome está lá, na arte nem isso é obrigatório. Enfim, se eu quiser fazer uma contraposição em relação a esse termo e se a minha intenção for mostrar, por exemplo, que as danças urbanas é um nome para algo tão subjetivo, tão desconstruído, tão fragilizado no sentido de estrutura, fundamentos. Se eu quiser demonstrar isso e o meu trabalho for chamar o trabalho de danças urbanas, mas apresentar exatamente o oposto, como por exemplo na pintura do René Magritte, sabe aquela pintura que tem um cachimbo, e aí está escrito em francês, e isso não é um cachimbo, acho que o nome da pintura é Traição das Imagens, acho que é isso. Então ele apresenta um cachimbo desenhado e fala que não é um cachimbo, seria uma ideia artística, criativa, sobre a ideia de semiótica, sobre a ideia de simbologias. Ou ainda a obra do Michael Craig Martin, que chama-se o Carvalho, The Oak Tree, que ele põe uma prateleira de vidro e um copo d'água em cima e escrito que aquilo é um carvalho. Então seria uma ideia próxima disso. Na arte não tem limites, então se eu quiser falar danças urbanas, é o nome do trabalho, e se chegar lá não tem nenhuma relação direta com danças urbanas, isso é aceitável. Artisticamente não há limites. Então, ok. Segundo essa avaliação, eu dei duas possíveis respostas. De ordem semântica, pensando em arte, a única limitação que eu poderia me autoimpor como um criador, a partir dessa ideia de danças urbanas no palco, seria que estivesse em um palco, algum tipo de palco, e que o trabalho fosse de danças urbanas. Mas pensando ainda mais adiante na ideia artística, nem mesmo isso seria necessário. Nem mesmo isso artisticamente seria necessário. Parece meio maluco, não sei se vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo, mas é uma avaliação bem realista da minha parte. Então a resposta para a pergunta seria: o que é que pode e o que não pode? Pode tudo e não pode nada. Não tem nada que não pode. Pode tudo. Ok? É até complicado provavelmente escutar isso vindo de mim, né? Mas a gente não veio aqui para responder nada. A gente veio aqui para pensar. Então, eu estou falando sobre arte. Uma coisa que foge muito da percepção da maioria de nós é que quase que o tempo todo da nossa atuação, nós que lidamos com danças urbanas aí, para a maior parte de nós, quase o tempo todo da nossa atuação profissional, artística não, criativa, para quase todos nós não estamos lidando com arte.
Nós estamos lidando com ferramentas expressivas, nós estamos lidando com criatividade, sem dúvida. Oi, Tati Sanches. Nós estamos lidando com ferramentas expressivas, com criatividade, com ensino, com treinamento, com aprendizagem. Nós estamos lidando com várias coisas. Mas a maior parte do tempo nós não estamos lidando diretamente ou com um foco direcionado para processos artísticos. Eu vou tentar ser breve nessa avaliação. Eu já falei sobre isso várias vezes em vários lugares, mas na minha concepção, falando sobre uma coisa que não dá para ser resumida, uma coisa que não tem definição exata, mas na minha concepção, arte diz respeito a 3 coisas. Primeiro, uma motivação intrínseca, ou seja, uma vontade, necessidade, ideia, tesão, intenção, opinião do criador. Segundo, uma ferramenta expressiva, escrita, composição, tocar um instrumento, dançar, cantar, enfim, seja lá o que for, uma ferramenta expressiva. Terceiro, criatividade, para pegar a minha motivação intrínseca, aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso, por meio da ferramenta expressiva, fazendo uso da minha criatividade, transformar em uma obra. A obra da minha arte, a obra da arte, a obra de arte. Então, esse ok aqui que eu estou fazendo é a ideia de que você precisa de uma motivação intrínseca, de uma ferramenta expressiva, você precisa da criatividade para então gerar a obra da sua arte. A arte, portanto, não está no produto final do processo. O produto final é a obra da arte. O processo em si é que compõe a arte, o processo artístico. Então a arte é o durante, a arte é o desenvolvimento, a arte é o processo. Então, na maior parte do tempo, alguma dessas coisas nos faltam. Provavelmente a ferramenta expressiva não, né? Provavelmente não, porque a gente trabalha com dança. A maior parte das pessoas que estão aqui me acompanhando são pessoas que lidam com dança. Então, provavelmente a ferramenta expressiva não é algo que falta. Criatividade? Em geral não. Nós somos seres criativos. Aliás, todos os seres humanos são criativos. Mas pensando que criativo nessa ideia de gerar trabalho, gerar coisas relacionadas à dança, todos nós temos isso bem resolvido. Mas tem uma primeira coisa aí que normalmente nos falta, que é essa motivação intrínseca. Tenta entender essa ideia. O que quer dizer motivação intrínseca? É quando o que você começa a fazer, o processo pelo qual você vai passar, tudo que você vai, sobre o que você vai se colocar, parte de algo que vem de você. Você, como a pessoa criativa, só faz uso da sua criatividade, da ferramenta expressiva que você tem, a partir do momento que a fagulha da motivação sua, interior, pessoal, ou seja, intrínseca, é acendida. Então, quando essa fagulha intrínseca te diz que você tem que fazer, então você vai e faz. Parem por um instante para se questionar, todos vocês que geram coreografias, tá? É uma pergunta retórica, não precisa pôr nenhum tipo de resposta aqui. Quantas das coreografias que vocês geraram foram criadas simplesmente porque você precisava gerar um trabalho coreográfico para você? Você precisava materializar uma necessidade expressiva, você precisava materializar uma sensação, você precisava materializar esse tesão, esse movimento interior que se mostra grande, forte o suficiente para que ele não possa mais ser contido dentro de você. Na maior parte das vezes, não é por isso que a gente monta a coreografia. A gente monta a coreografia porque vai ter o festival competitivo. A gente monta a coreografia porque a gente tem uma companhia de dança e a gente não pode deixar essa companhia sem se apresentar. A gente monta uma coreografia porque a gente trabalha dentro de uma escola de dança que nos cobra coreografias não só para o evento de festival de fim de ano, mas para os eventos internos da escola.
Nós montamos coreografias porque os alunos nos pedem. Nós montamos coreografias porque a gente quer ganhar algum dinheiro com isso. Nós montamos coreografias porque a gente tem que pôr o vídeo coreografado da semana. Nós montamos coreografias porque o Select nos dá credibilidade nas redes sociais. Nada dessas coisas são motivações intrínsecas. E eu não estou fazendo uma crítica, tá? Eu não estou dizendo que nada disso é ruim. Mas eu estou iniciando um questionamento para que cada um de nós tentemos avaliar com um pouco mais de realismo quando nós nos colocamos como artistas. Porque na minha concepção, e esse aqui é o meu live, é o meu feed, então eu falo o que eu quiser, na minha concepção, a maior parte de nós, a maior parte do tempo, não somos artistas. Então, com essa ideia em mente, mesmo que não conclusiva, pelo menos como uma referência temporária, com essa ideia de que a maior parte de nós não geramos trabalhos coreográficos por um processo artístico de motivação intrínseca, não vale avaliar, não cabe avaliar coreografia, trabalhos coreográficos de danças urbanas em palco por uma ótica artística. Se você pensar um pouco mais sobre isso, 95%, não é um dado, estou inventando, tá? Mas sei lá, cara, quase todos os espaços que a gente tem de palco em que danças urbanas acontecem no Brasil são situações competitivas. A grande maioria. De repente tem um palco montado lá no shopping para fazer uma amostra no domingo do Dia dos Pais. Sim, mas cara, a maior parte dos ambientes, dos contextos em que a gente está lá ou levando ou assistindo trabalhos coreográficos de danças urbanas são ambientes competitivos. A arte e a competição não se dão bem. Eu não diria que elas se anulam, eu não diria que elas são sempre opostas, mas a princípio uma não justifica a outra, uma não tem relação direta com a outra. É preciso que se faça um exercício muito grande para conseguir justificar a existência simultânea das duas ideias. Muitas vezes, na maior parte das vezes, se o contexto é competitivo, a arte se esconde. Se o contexto é artístico, a competição não é bem-vinda, na maior parte das vezes. Então, mais uma forma de entender que não dá para a gente ficar pensando sobre as coreografias de danças urbanas mais com uma ótica voltada para o contexto artístico. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu acabei de falar, 5 minutos atrás, que pensando sobre uma ótica artística, a pergunta que eu fiz no quiz está respondida. Nada é proibido, tudo pode. Nem ser danças urbanas é uma necessidade. E é real, no contexto artístico, cara, nada é proibido, tá tudo certo. Mas a gente não pode avaliar o que a gente faz com danças urbanas sob uma ótica artística. Eu sinto muito, mas a gente não é artista na maior parte do tempo. Mas eu vou na batalha. Batalha é ambiente competitivo, voltado a uma motivação muitas vezes extrínseca, seja o prêmio da batalha, seja dobrar o seu oponente, seja mostrar para o público que você é melhor, seja conquistar o troféu, seja fazer o filme para botar no YouTube, seja o que for, brother. A maior parte das vezes nós não somos artistas. Então, esquece a arte, não vamos avaliar sob essa ótica. Se a gente entender que a maior parte dos contextos que a gente tem com danças urbanas sendo apresentadas em palco são ambientes competitivos, festivais competitivos, né? A gente poderia ainda muito bem... Peraí, deixa eu tirar isso. A gente poderia ainda muito bem estar lidando ali com pessoas de alta criatividade, pessoas que trabalham pela reconfiguração da linguagem e mantêm ainda uma boa carga de motivações intrínsecas nesse processo e tal. Só que é o seguinte, se você avaliar o que é apresentado nesses festivais, em todos eles, tá? Eu não estou falando só dos menores, estou falando até dos maiores. Pensa o maior festival de dança do Brasil, aquele lá também. O que a gente vê nesses festivais é uma grande concentração de estudantes. Não são pessoas não são pessoas que já têm, na maioria, não são pessoas que já detêm uma grande bagagem da linguagem com a qual lidam, não são pessoas que detêm uma vivência, de vida mesmo, vida,
longa e densa, profunda o suficiente para terem muito o que dizer, né? Então a gente lida bastante com estudantes. E a gente tem que começar a ver isso dessa forma, né? Eu, como jurado de festivais competitivos, por muito tempo, na minha inexperiência, eu tentava avaliar os trabalhos que eu assistia sob uma ótica de uma avaliação profissional, né? Olhando e tendo como parâmetro trabalhos profissionais interpretados, executados por dançarinos, intérpretes, bailarinos, chame como quiser, profissionais, criados por coreógrafos, pessoas criativas, treinadores, chame do que quiser, profissionais. Isso já se comprovou para mim não ser uma verdade há muito tempo. E eu não estou falando isso como uma avaliação só qualitativa. Não estou querendo dizer que os trabalhos são ruins, então não são profissionais. Não é isso. O que eu quero dizer é que as pessoas que estão envolvidas nesse processo de gerar esse trabalho e apresentar ele lá, né, no palco, nos festivais competitivos, não são profissionais no sentido de que aquilo não é o ganha-pão da maior parte deles, de que aquilo não é um estudo de carreira de longa data, sei lá, como fala o Hiro, que é o melhor sushi man do mundo, senhorzinho de 92 anos, ele fala que para ele entender de verdade o que ele fazia, ele precisou de 50 anos fazendo sushi. Então, assim, isso para mim é um profissional. Não que eu precise dançar 50 anos para falar que eu entendo de verdade o que eu estou fazendo. De repente precisa, né? Não sei. Não é caso para eu avaliar isso agora, mas de repente precisa. Mas o que eu quero dizer é, são pessoas muito jovens, avalia a faixa etária. São pessoas de 15 a 25 anos, meu. É muito pouco tempo, é muito pouca vida, né? Ainda não tem muito o que dizer, o corpo não tem muito o que se expressar. Então, enfim, são contextos para estudantes. E a gente tem que trabalhar ali, lidar com esse contexto exatamente como sendo isso. Não dá para ficar viajando muito e querendo cobrar coisas extremamente profissionais. Mas ainda assim, seria muito legal se levar trabalhos para festivais competitivos não fosse a meta ou o objetivo, mas sim a consequência. Seria muito legal se o nosso tempo de estudos, de vivência, o nosso tempo, o tempo que a gente dedica para a dança, fosse bastante direcionado para as descobertas pessoais ou descobertas do grupo. Para que então, a partir de todas essas descobertas, eu garanto que a criação, aparecer um trabalho coreográfico é uma consequência. Ele meio que vem, isso meio que acontece, é meio incontrolável. Porque de repente você vai gerando tanta coisa, vai acumulando tantas possibilidades, você vai incorporando tantas coisas e vai criando uma massa de possibilidades que quando você vê aquilo já é um trabalho. Não necessariamente uma coreografia, tá? Pode não ser uma coreografia no sentido tradicional, de que são passos pré-definidos e tal. Mas sim, um trabalho coreográfico, que tem alguma organização, enfim. Então é meio que natural que isso aconteça. Seria muito legal se o nosso tempo, então, fosse dedicado a essas descobertas, e não necessariamente à geração desse trabalho. O trabalho coreográfico deveria ser a consequência, e não o objetivo de todo o nosso tempo direcionado, dedicado à dança. Porque às vezes esse tempo ele não é dedicado, é um tempo gasto. Você gasta tempo para gerar trabalhos coreográficos. Uma das formas de ver isso é o quão descartáveis são esses trabalhos, né? A gente cria trabalhos anualmente, tem gente que cria inúmeros trabalhos anualmente, e esse trabalho muitas vezes é apresentado uma vez e ele é descartado. Então, puxa, de certa forma eu vejo isso como gastar tempo, que poderia estar sendo melhor investido. Ok. Vamos falar sobre, então, o que é que pode e o que é que não pode. Quando eu decidi colocar essa pergunta, eu não aguento mais ver algumas coisas nas coreografias, meu. A real é essa, eu não aguento mais. E aí eu converso com meus pares, pessoas que fazem o mesmo trabalho que eu, e ninguém mais aguenta. Essa é a verdade. Se você que está me escutando agora
Você trabalha com coreografias para palco, você leva trabalhos coreográficos para festivais competitivos ou não? É o seguinte, eu vou ser bem claro aqui. Tem algumas coisas que não dá mais para fazer. Não tem mais condição. Eu acho que a gente nunca teve a oportunidade de falar claramente isso e abertamente, mas nas entrelinhas, no escuro, no cantinho do quarto, cada um dos jurados que trabalham com esse tipo de coisa pensam a mesma coisa. Essas pessoas, elas estão avaliando vocês lá nos trabalhos e elas estão loucas para verem vocês, se desenvolverem. Elas estão loucas para encontrar vocês melhores do que ano passado, mais desenvolvidas criativamente, mais desenvolvidos artisticamente, mais desenvolvidos como pessoas, com maior compreensão sobre as linguagens, com maior preocupação sobre o desenvolvimento das pessoas que estão lidando com o teu processo. E a gente sofre, que a gente não aguenta mais ver as mesmas coisas. Então eu vou falar. O negócio é o seguinte, eu aprendi com uma grande amiga minha, grande colega muito profissional dessa área, é uma doida da dança contemporânea, que é Elke Zeidler. Ela me falou uma vez uma coisa que eu nunca mais esqueci e serviu como parâmetro para as minhas avaliações desse tipo. Quando a gente assiste trabalhos coreográficos dentro de festivais competitivos, quando a gente está lidando lá como jurados, o que a gente quer ver, o que a gente está procurando é coerência. Então, que os trabalhos gerem coerência. Isso é uma frase que chegou para mim pela Elke. Mas que tipo de coerência? Em todos os aspectos, parâmetros, âmbitos e possíveis avaliações. Por exemplo, coerência entre a linguagem apresentada e a modalidade em que o trabalho foi inscrito. Então, se tem lá modalidade, eu acho que modalidade, tem lugar que chama categoria, enfim, qual é a dança, tá? Se está inscrito na modalidade danças urbanas, é esperado que haja coerência em relação à linguagem apresentada e à linguagem na qual o trabalho foi inscrito. E não adianta falar que é aberto o suficiente, essas linguagens são amplas, abertas e passíveis de interpretações diferentes o suficiente, a ponto da gente não conseguir identificar o que está acontecendo no palco. Não é assim. Já foi por algum tempo no mundo inteiro, principalmente no Brasil. Não é mais assim. Quando é, a gente consegue avaliar. Quando não é, tem um espaço ali meio cinza, tá? Mas tem uma parte do não é que é muito grande. E ela está sempre presente nos festivais competitivos. Isso não quer dizer que o trabalho seja ruim, mas só essa incoerência inicial já é o suficiente para o seu trabalho nos obrigar a tomar alguma atitude negativa em relação a ele, mesmo que o trabalho seja bom. Eu conheço talvez pessoas que estão aqui me escutando já tiveram essa situação comigo, trabalhos que eu chego lá depois e dou os parabéns como se fosse a coisa mais legal do mundo, porque é, mas que no meu comentário vai estar lá, infelizmente, contra a minha vontade, eu tive que tomar uma atitude negativa, porque não há coerência entre a linguagem apresentada e a linguagem na qual foi inscrita. Outro tipo de coerência, o trabalho apresentado e o regulamento do festival competitivo. Nós estamos falando de festival competitivo, né? O regulamento. Então, às vezes pede algumas coisas, você vai lá e apresenta o contrário. Não tem, essa incoerência também incomoda. O trabalho e o contexto, né? Que tipo de evento, que tipo de lugar é esse, que tipo de palco tem lá, né? A coerência entre o trabalho apresentado e os estudos do grupo. Então as pessoas, cara, chega lá todo mundo e mete coreografia de wacking, mas o grupo não estuda wacking. O wacking está lá porque está na moda, então todos colocam wacking, mas não faz parte do estudo do grupo. Incoerente. Nessa busca nossa pela coerência existe essa barreira. A linguagem que está tentando ser apresentada é incoerente com os estudos do grupo. Esses intérpretes não têm o wacking, no caso, por exemplo, como um tema de estudos diários deles. Eles nem sabem o que é o wacking direito. Eles conhecem os passos, porque o coreógrafo pegou os passos em algum lugar e colocou lá. Mas no corpo dessas pessoas é evidente para quem tem alguma bagagem desse tipo de avaliação que o wacking não é parte dos estudos deles. Incoerente. Coerência entre o trabalho e a idade do elenco. Deixa eu explicar um negócio para vocês. Colocar criança fazendo coreografia sensual é ruim em qualquer aspecto. Fora o aspecto
daquela avaliação que a gente já deixou para trás, que é a artística, onde não há nenhum limite, mas lembra que eu falei que depois você pode lidar com consequências sociais, políticas, judiciais, financeiras, aí é problema seu, mas no ambiente artístico não tem muito o que ficar discutindo sobre isso, tá? Mas aqui, falando aqui, lembrando que eu coloquei aqui que na minha concepção, festival competitivo não é um lugar de arte, porque é competitivo, não é um lugar de profissionais tentando colocar ideias revolucionárias, porque é um ambiente de estudantes, principalmente porque a gente está falando de coreografias que não passam de 5 minutos, ninguém resolve uma ideia genial, reconfiguradora em 5 minutos no máximo, e na maioria das vezes não chega a 5, são 3 ou 4 minutos. Então, nesse contexto, você pegar a criança para fazer coreografia sensual não é justificável em nenhum aspecto. Nunca será. Nesse contexto, jamais. E eu posso falar sobre isso de várias formas. Vamos falar pela avaliação religiosa, de repente. Eu não sou um cara religioso, mas, para religião é ruim. Então já não dá. Mas tudo bem, eu não sou religioso. Vamos tirar isso aqui. Não é justificável porque você pode arranjar problema de verdade. Não é só problema de não ganhar nota lá. Tô falando problema de verdade, com gente que vai se sentir mal pra caramba com isso. Terceiro, você pode arranjar problemas com os seus clientes, com os pais dos seus alunos, ou se os pais dos seus alunos estão ok com isso, você pode arranjar problema com os clientes em potencial, que vão ver que o trabalho que é desenvolvido lá dentro é esse, e eles não vão gostar. Na sociedade esse tipo de coisa não é muito bem vista. Mas para mim, o principal motivo, que é aquele que eu ponho em consideração quando eu faço uma avaliação negativa de um tipo de trabalho como esse, onde pesa para mim, é nisso aqui. Colocar a criança para fazer papel de sensual não faz sentido, porque a criança não tem isso nela ainda. Então, cai no mesmo problema de botar gente para dançar wacking que nunca dançou wacking. Cai no mesmo problema de botar eu para dançar balé. Eu não tenho isso em mim, eu nunca estudei isso, não faz parte da minha realidade, meu universo não contém o balé. A criança não tem um universo onde estão inseridas esses conhecimentos, essas vivências, essa corporeidade, essa estética, esse comportamento, seja lá o que for. Então simplesmente é incoerente porque no palco é enfiado à força, numa tentativa esdrúxula, um personagem, uma atitude, posturas, movimentos em um corpo em que aquilo não cabe. Não faz o menor sentido. Em última instância, eu acho ridículo. É simples assim. Criança com roupinha sensual, fazendo movimento sensual, criança dançando... Cara, Vogue, criança dançando Vogue. Pelo amor de Deus, eu não sou estudioso de Vogue. Mas Vogue vem de um contexto que não era para ter criança dançando. Não era para ter. E eu não estou falando isso porque eu sou puritano, não, brother. Eu estou falando isso porque o Vogue vem de corpos que passaram por muitas coisas. Passaram por muitas coisas. E aí você pega uma criança de 10 anos, com 10 anos de vivência, dos quais talvez uns 7 ela tenha alguma consciência, no máximo, e põe ela para dançar Vogue. Então, cara, é incoerente. Para mim é incoerente demais. Outra incoerência de tempo inteiro nas danças urbanas. A incoerência entre o trabalho apresentado e o tema. Trabalho não tem que ter tema, tá? Primeiro, a gente sempre escuta assim que tem que ter tema o trabalho, tal, não sei o quê. Não precisa, na verdade. Muitas vezes o tema do seu trabalho é justamente esse estudo corporal. Seria muito legal se fosse esse o trabalho, né? É 700 mil vezes melhor do que um trabalho coreográfico que tenha coreografia como meta, né? Pensa assim, tem um trabalho lá, as pessoas se juntam durante 6 meses para montar uma coreografia, esse é o objetivo. Isso é ruim. Ter um trabalho coreográfico apresentado que não tem tema, mas que veio de um estudo corporal, um estudo de movimentos, um estudo de uma técnica, alguma coisa que os caras ficaram testando no corpo, na dança deles, não tem tema. O nosso tema esse é o nosso estudo corporal. É 700 mil vezes melhor. Não tem como a gente olhar para isso com um olhar negativo, tá? Então não tem que ter tema oficialmente, não é uma obrigação. Muitas vezes é bom, mas não é uma obrigação. Mas quando decide que vai ter tema, isso tem que estar representado na obra. Tem que estar apresentado na obra.
Porque foi uma escolha ter tema. Então não adianta... Cara, eu não sei mais como falar isso, sabe? Porque a gente fala isso faz tanto tempo. Parece que ninguém presta atenção. Talvez agora... Eu sou um jurado, tá? Você ainda vai ter seu trabalho avaliado por mim. Então pensa nisso. Se você levar um trabalho coreográfico lá e você escolheu por um nome que tem um tema aparente, bem perceptível, esse tema tem que ser trabalhado na coreografia. Esse tema tem que influenciar cada decisão em todos os níveis de escolhas do seu trabalho coreográfico. Desde qual o figurino que vocês vão usar, qual é a iluminação que vai ser desenhada para o trabalho, quais serão os intérpretes que estarão lá, como vai ser desenvolvida a dramaturgia, como vai ser contado esse tema, né? Como é que isso vai ser representado fisicamente, a escolha dos movimentos e a reconfiguração de movimentos que vai ser feita para que essa história, né, seja desenvolvida. E não precisa ser uma história, na verdade, né? Uma narrativa que não precisa ser linear, não precisa ter começo, meio e fim, mas tem um clima, pelo menos. Existe uma dramaturgia, mesmo que não existam personagens 100% definidos, existe uma ideia, né? Então, as músicas que vão ser escolhidas, eu falo que a coreografia vai ser Anjos, aí pega lá e põe uma música do DMX gritando putaria com voz de cachorro louco. Qual a ideia, mano? É pra deixar a gente louco isso, cara. Tá num nível de subjetividade muito longe pra mim. Eu não consigo, é um festival competitivo, cara. Se fosse uma obra artística, talvez existisse espaço para toda essa subjetividade. Mas não é um festival competitivo, é tudo aluno, é tudo estudante. Ninguém tem uma percepção desse tipo. Anjos, DMX gritando, sei lá, é um exemplo hipotético, mas desse nível, entende? Então... se foi escolhido que vai ter uma temática, essa temática tem que influenciar cada escolha dentro do processo criativo. De preferência, uma dica, que não seja uma leitura literal, direta, concreta, superficial do tema, né? Se você escolheu lá, sei lá, Piratas, eu já vi inúmeros trabalhos chamados Piratas, tá? Então, se por exemplo for o seu, entenda, não é o seu só, tá? Eu já vi inúmeros nesses 15 anos, é um dos temas que mais aparece. Então, se o tema foi Piratas, você não vai cair no clichê de botar todo mundo vestido de Jack Sparrow e botar a música do Piratas do Caribe e entrar e fazer uma coreografia com a espada com um navio de papelão atrás do palco. Juro, não vai dar. Quanto mais literal, menor o peso artístico. Então, se você por algum motivo decidiu que Piratas é uma boa ideia, faça uma leitura subjetiva disso. Busque elementos que estão abaixo do nível superficial de entendimento dessa ideia, desse tema. Vai mais longe. Então, essa é uma sugestão. Mas, enfim, coerência. Tem que ter coerência. Aí, lá nos comentários, então, em resumo, eu acho que é isso, cara. Em resumo, minha ideia sobre o que tem que ter e o que não tem que ter é coerência. Simples assim, tem que ter coerência, não pode ter incoerência. Ou pelo menos buscar a coerência e evitar as incoerências. Pronto, seria uma resolução sensacional. Mas sempre faça essa avaliação, cara, de todos os aspectos do trabalho coreográfico. Estou gerando coerência ou é só um discurso? É um discurso e a prática não está de acordo com o meu discurso. Eu estou vendendo uma coisa e estou entregando outra. Porque a gente vê isso. Quando a gente está lá julgando, a gente percebe, tá? Teve uns comentários lá no post. Eu vou ver aqui que as pessoas falando. Clichês é um problema. Sem dúvida, clichê. Excesso de músicas. Para de fazer isso. Escuta o que eu estou falando. Para. Coreografia de 3 minutos com 12 músicas, cada uma é só introdução, é um trabalho que não cria ambiente, não cria personalidade, é só uma junção de introduções com viradas esquisitas, as músicas não acontecem, o trabalho não se desenrola, você tem 3 minutos para criar um clima, já é quase impossível, e você não deixa a música acontecer, enfim, não faz sentido. Escuta o que eu estou falando, escuta, porque a gente já cansou de escrever. Para de usar tanta música, não precisa. A não ser que tenha coerência com a sua proposta. A não ser que seja o seu tema. Só a introdução é o nome do bagulho. Senão não tem por que fazer isso. É só porque é um clichê. É só porque é uma moda que não some, infelizmente. Ao contrário do esperado
do comportamento de uma moda, essa porcaria não some e vocês continuam fazendo isso, colocando 35 músicas no trabalho coreográfico de 3 minutos, não faz sentido. Outra moda colocou ali o Balrog correr agachado, continua existindo, também é um clichê, e por ser clichê continua sendo visto por mim, eu não vou falar por outros jurados, tá? Mas continua sendo visto por mim como algo duvidável, né? Tipo, questionável é a palavra, às vezes é engraçado. Então é só um clichê. Ninguém falou que tem que fazer transição assim, tá? Não precisa, não é obrigatório. Na verdade, joga contra seu time. Se isso for uma realidade para você, você só faz transição assim. Se isso não tiver uma justificativa no seu trabalho, por que vocês estão fazendo isso, é só clichê. Você só não pensou em outras possibilidades. Falaram sobre movimento pelo movimento. Como eu falei, né, não é um problema que a obra não tenha um tema. Bom, já falei sobre isso, não vou repetir. Eu não vejo como um problema a obra não ter tema, mas é importante que o resultado, né, ou seja, isso que está sendo apresentado, seja resultado de um processo que lide justamente, que aquilo lá é resultado, consequência de um estudo. Fazer uma coreografia que é uma junção de um monte de movimentos que já existem, técnicas que já existem, não é necessariamente resultado de um processo de estudo de movimento, de estudo de possibilidades, de estudos corporais e de um estudo de uma linguagem. Faria sentido se fosse um trabalho até faixa etária juvenil. Porque sim, para as crianças faz sentido a gente lidar com o estudo da linguagem na parte mais superficial dela, danças sociais. Para os estudantes mais jovens faz todo sentido. Então é esperado que o trabalho apresentado como resultado de um processo, como consequência de um processo, seja composto por movimentos tradicionais, clássicos das linguagens. Mas no trabalho adulto, enfim, não é um erro, mas não é esperado, a não ser que os alunos sejam iniciantes também, beleza, tá? Que mais? Falta de estudo de composição cênica coreográfica. Eu também acho que é uma falha, tá? Eu também acho que é uma falha não, uma limitação, mas eu acho que tem muito a ver com a nossa faixa etária. Das pessoas que lidam com isso, acho que também tem a ver com o tempo de existência dessas linguagens e há quanto tempo elas estão inseridas nesse contexto. Então, a gente está estudando. Eu acho que isso tem melhorado. Não vejo como um dos principais problemas. Acho que sim, existe uma limitação, mas estamos indo bem. Aí falaram sobre não apresentar a linguagem declarada, falei sobre isso, né, a incoerência, e falaram sobre plágio. Plágio é um problema complicado, sabe por quê, meu? A gente quando está avaliando, é difícil garantir que a gente vai perceber isso, tá? Eu já fui cobrado como jurado de uma avaliação positiva que eu fiz de um trabalho, que depois vieram me comprovar por vídeo que era um plágio, e efetivamente era mesmo. Mas é muito difícil para nós, assim como jurados, conseguir avaliar isso. Obviamente, se a gente percebe que existe um plágio, existe sim algum tipo de avaliação diferenciada do trabalho. Se for nítido, nós soubermos disso, a gente faz uma avaliação mais cuidadosa, né? Um pouco mais criteriosa. Mas é um problema sério nesse sentido, de que a gente tem que conhecer a obra original, né? E ninguém garante que a gente conhece, né? Então, sim, eu acho que é um problema, acho que não deveria existir. No fim das contas, plágio declarado, aberto, assim, acho que não é uma ideia legal, né? Mas, enfim. Bom, deixa eu rodar. Eu já atravessei meu tempo demais. A minha gerente, minha gerente da Casa da Dança está aqui falando comigo, Cissa Veronese, amor da minha vida, fofura, e eu tenho que ir para a Casa da Dança dar aula, senão ela vai acabar com a minha vida. Mas eu vou dar uma rodada aqui ligeira nos comentários antes de fechar essa live. Caramba, mano, dessa vez vocês participaram mesmo, hein? Valeu. Eu não tô enrolando não, viu, gente? Eu tô passando aqui os comentários, tá? Só para ver se tem alguma coisa que eu posso usar aqui para, enfim, valorizar a presença de vocês. Funcionalidades nos conceitos, é claro. Tem um porquê, eu não sei o que é. A performance não seria a arte em si? Pensa sobre isso. Se deve haver motivação intrínseca, toda vez que você dança,
a princípio, então, deveria existir uma vontade verdadeira de estar naquele lugar dançando, naquele lugar fazendo aqueles passos, em todos os elementos que compõem aquele momento. Isso seria uma motivação intrínseca. Tipo, eu não estou em Ribeirão Preto agora porque alguém me convidou, porque eu vim aqui para o festival. Enfim, estou aqui porque foi a minha motivação intrínseca que me trouxe aqui para dançar neste horário, do jeito que eu estou fazendo esses passos com essa música. Tudo faz parte da minha motivação intrínseca. Eu sei, eu estou indo longe demais, tá? Isso não é uma verdade, não é isso, tá? Esse tipo de raciocínio serve como justamente alimento para a mente. Tá, vou seguir aqui. Tudo é muito comercial. Mas cara, posso falar? Danças urbanas é um bagulho comercial, cara. Cultura hip hop é um negócio que é comercial. A gente fica avaliando como se fosse qualquer outra coisa. Já era, cara. Esquece. Cultura hip hop do jeito que era lá no começo dela, não existe mais muito, sabe? E os lugares em que existe, eu disse que não existe muito, ela existe. Mas os lugares que existem não são os lugares com os quais a gente lida especificamente dentro desses festivais competitivos, cara. Não é lá que tá isso. Então é comercial mesmo. Eu não acho que é legal também, mas é o que é. O Clécio. O Clécio é um grande coreógrafo, gosto muito. Debate com jurados sobre coerência. Legal, seria legal. A conversa vai estar no YouTube, sim. Cara ganha a batalha, não tem experiência com grupos e julga a competição de grupo. Sim. E também ganha a batalha e dá aula em evento, né? Que é tudo igual, né? Ganhar a batalha e ser professor. Legal. O Cairê falou um negócio aqui. Faz todo sentido. Trabalho com criança, presta atenção na letra da música. Mas presta, porque a gente que é jurado, você vai pegar jurado que fala inglês. O meu inglês é fluente. E quando eu estou avaliando trabalho infantil, eu presto atenção na letra da música. E isso conta pra caramba. E não só isso, trabalho de adultos, isso tanto faz. A temática do seu trabalho existe, tem um tema, presta atenção no que a música fala, se ela tiver letra. Enfim. O Clécio falou um negócio legal aqui. Criança tem que ter temas lúdicos. Sabe o que você faz com criança? Você usa o universo dela, o universo que ela conhece. Você usa o que faz parte da vida, dos conhecimentos dela. É isso. Não adianta você falar sobre a lista de Schindler em um trabalho infantil. Não faz sentido, não vai dar certo, brother. Vai ficar forçado. Então tem que lidar com temáticas. É legal com criança lidar com temática. De novo, não é uma obrigação, mas é legal. Ajuda muito o processo. Tanto o envolvimento delas e o legal é que se essa temática disser respeito ao universo delas. O que elas têm como conhecido, como entendido do mundo. Tem coreografia que não dá nem para saber o que é. Está escrito ali. Bom, gente, às vezes a incoerência é por por parte do festival, onde é falado que o festival é de hip hop, existe uma seleção de vídeos e passam trabalhos mais artísticos sem base de estudo de hip hop. Sim, às vezes é. Eu só não usaria que o problema é o trabalho ser artísticos. Eu acho que os trabalhos terem um peso, enfim, um direcionamento extremamente artístico. O problema de ter esse trabalho dentro de festivais competitivos é um outro problema. Existe um problema para mim. Eu acho que do jeito no que a gente transformou o festival competitivo, trabalhos extremamente artísticos sofrem lá dentro. Então eu acho que tem um problema sim. É por isso que quando falam, mas é muito comercial. Tem que ser, é competitivo. Competição é isso, brother. Competição é comercial. Então eu acho que o trabalho extremamente artístico nem deveria estar lá. Mas porque ele sofre. Né? Então, sim, mas o que o Mármore lá de Valinhos está falando, eu concordo. Às vezes o problema é o festival que deixa entrar lá.
Me ajude sobre a importância do tratamento musical e no valor que a música dá à coreografia. Peça para estudar a letra antes da composição. Sim. A Cissa, eu quero falar um negócio abertamente aqui para finalizar minha live. Vocês vão ver aqui nos comentários, Cissa Veronese, ela é minha gerente na Casa da Dança há anos, é uma professora de hip hop exemplar, estudiosa, como poucos, extremamente competente, mas o que eu quero falar é o seguinte, ela é uma das pessoas que mais conhecem sobre dança em geral, com as quais eu lido. Ela é uma jurada que poderia trabalhar em qualquer festival do Brasil e não importa quais são as linguagens que estão lá. A gente fica investindo em jurado, e o cara fala, o cara que ganha batalha tá julgando evento. É isso, esse é o problema. Né? Tipo, a Cissa é uma pessoa que tinha que estar lá. Bom, eu vou finalizar, porque eu tenho que dar aula. Nossa, estou atrasado. Gente, mais uma vez, obrigado pela atenção. Sinto muito se algum sentimento tiver sido afetado aí por palavras menos cuidadosas da minha parte. Eu me inflamei um pouco em algum momento, mas como eu disse, são mais de 15 anos lidando com isso e a gente acaba vendo coisas demais que não deveriam estar lá por tempo demais, em grupos demais, em coreografias demais, em corpos demais. Chega uma hora que a gente não aguenta mais lidar com isso. Então, talvez eu tenha me inflamado aqui, mas quem sabe isso aí sirva para algum raciocínio engrandecedor por parte de vocês. Bom, então agradeço mais uma vez pela atenção de vocês. Espetacular para mim ter vocês aqui comigo. Fico feliz pra caramba. Ivan Freitas, meu grande colega, que já nem está mais aqui no Brasil conosco faz tanto tempo. Pô, que legal. Então, agradeço de novo. Lembro que esse vídeo, como todos os outros das lives de quarta-feira, vai estar amanhã disponível no YouTube. Então, se vocês quiserem assistir de novo, se quiser mandar para alguém que não estava aqui, vai estar amanhã. E fica disponível aqui no Instagram até amanhã. O que mais? E eu quero, como sempre, pedir o apoio de vocês aí para divulgar isso aqui para mais gente. Eu quero acessar cada vez mais gente, não porque eu quero ganhar dinheiro com isso, que se vocês verem lá meu número de seguidores, eu não ganho dinheiro com isso aqui não. É porque eu sei que isso aqui tem ajudado pessoas. Eu viajo o Brasil inteiro e as pessoas estão me relatando que isso tem sido interessante. Então, dá uma força. Eu estou fazendo a minha parte aqui, eu gostaria que mais gente fizesse também. Fechou? Muito obrigado mais uma vez. Grande abraço para vocês e seguimos.